Fala, povo de Deus, quinto dia da nossa série, nada pode nos separar do amor de Deus, Romanos capítulo 5. Sem mais delongas, a Bíblia vai falar um pouco de paz e alegria, e ela inicia falando: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança de Deus. Então, agora que nós somos justificados, nós somos salvos pela fé, nós temos paz com Deus. Ou seja, só está em paz com Deus quem foi justificado pela fé, quem é salvo, quem tem o seu nome escrito no livro da vida, esse tem paz com Deus. E os que ainda não foram alcançados pela graça de Jesus, e os que ainda não confessaram o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, estes ainda não estão em paz com Deus. Então só existe paz com Deus através da fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Versículo 3. Agora Paulo vai falar algo que de certa forma nos confronta. Ele fala, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ele está falando, eu também dou glória na tribulação, eu também agradeço a Deus na prova, na dificuldade. Por quê? Porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança nunca nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, Paulo está falando, eu me alegro na tribulação, porque lá na frente, essa tribulação, se eu permanecer firme, vai gerar em mim esperança, e a esperança nunca me decepciona, porque a minha esperança está em Deus. E o salmista vai dizer que aquele que espera em Deus jamais é frustrado ou fica decepcionado. Então quem espera em Deus não se frustra, não se machuca, não se decepciona, não se arrepende de forma alguma. Talvez você já confiou no homem, talvez você já confiou na mulher, já teve esperança em algo material e se decepcionou e se frustrou e quebrou a cara, mas quando você deposita toda a sua esperança em Deus, você jamais irá quebrar a cara, mas você irá permanecer firme nas tribulações, você vai ter perseverança, você vai ter caráter aprovado, você vai ter esperança verdadeira, tá? Então a tribulação produz perseverança, ou seja, perseverança é continuar firme, você só vai continuar firme se a sua fé for testada, né? É muito fácil perseverar com tudo dando certo, né? Mas aí às vezes Deus permite que algumas coisas saiam, né, do lugar para ver se a gente vai perseverar ou não. Quando a gente persevera, o nosso caráter é aprovado. Então Deus também está preocupado com o seu caráter. Amém? Caráter é algo humano, né? A gente espiritualiza tudo hoje em dia, mas tem coisa que é problema de caráter, tá? Tudo tem gente que quer falar que é demônio, e demônio a gente expulsa. Pessoa que está endemoniada a gente liberta. Mas e caráter? Caráter tem que se arrepender. Caráter tem que mudar de vida. Caráter tem que assumir que errou, tem que assumir que está errado, tem que assumir que o que está fazendo não é bom e tem que resolver mudar, tá? Deus também está preocupado com o seu caráter. E Ele quer nos dar um caráter aprovado, mas para isso muitas vezes tem que vir a tribulação. E aí com o caráter aprovado, aí Deus gera em nós esperança, e a esperança nunca nos decepciona. Então, conseguiu entender um pouquinho do porquê que às vezes a gente passa por tanta tribulação? É Deus querendo gerar algo em nós. Eu não sei se Deus quer gerar perseverança, não sei se Deus quer gerar caráter aprovado, ou não sei se Deus quer gerar esperança no seu coração. Perseverança, caráter aprovado ou esperança. Eu não sei qual é o ponto que Deus quer gerar em você, mas eu sei que algo Ele quer fazer em mim e Ele quer fazer em você, e é para o nosso próprio bem. Amém? Nós temos que entender que tudo que nós temos de bom na nossa vida vem de Deus, né? A Bíblia diz no livro de Tiago, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai Celestial. Então tudo que nós temos de bom na nossa vida vem de Deus, mas não quer dizer que tudo que vai nos acontecer é bom aos nossos próprios olhos, sendo que o próprio Deus às vezes permite que a gente passe por situação difícil, por situação desconfortável, tá? Mas querendo gerar algo em nós, querendo gerar paciência, humildade, fé, perseverança, caráter aprovado, esperança, tá? Então tem momentos que o bom Deus permite que coisas ruins te aconteçam para gerar algo bom em você. Faz sentido? Às vezes não faz,
mas é o que a Bíblia está nos ensinando, e a Bíblia vai além da lógica, vai além da nossa capacidade humana de entender. Nem tudo entenderemos, mas precisamos crer que Deus é bom e está no controle das nossas vidas. Amém? Versículo 6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém morra. Mas Deus demonstrou o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. 2 pontos. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, como é que Deus demonstra o amor dele por mim e por você? Pelo fato de Jesus Cristo ter morrido na cruz do Calvário, mesmo ele não merecendo, e mesmo aquela cruz sendo minha e sendo sua. Quando a gente era pecador, ele se entregou no nosso lugar. É assim que Deus prova o amor dele para conosco. Não é te dando um carro, não é te dando uma casa, não é te dando um aumento, não é de forma alguma dessa terra, senão com Cristo morrendo em seu lugar. Estou falando a principal forma de Deus demonstrar amor. É claro que você é o pai, você é uma mãe, você tem um filho, você tem alguém sobre o seu cuidado. Qual é a principal forma de você demonstrar amor por essa pessoa? Se preciso for, até morrendo no lugar dela, né? Dando a sua vida pelo seu filho. Tá? É claro que no meio do caminho você faz coisas que demonstram amor, você presenteia, você abençoa, você ensina o caminho, você corrige, né? Você corrige, você põe de castigo se preciso for, isso também é amor. Então existem muitas formas de demonstrar amor, Deus nos demonstra o seu amor de muitas formas, mas a principal é através do ato de salvação que Jesus fez por mim e por você. Amém? Versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Então, através do sangue de Jesus, somos salvos da ira de Deus. Lá no versículo 1, falou que quem crê em Jesus tem paz com Deus. Agora no versículo 9, está falando claramente que quem não é justificado pelo sangue sofrerá a ira de Deus. E aí, o que é que você quer receber? A paz de Deus ou a ira de Deus? A paz de Deus é só através de Jesus e do seu sangue. Versículo 11. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então, se quando a gente era inimigo, Deus fez o que fez, imagina agora que nós somos amigos de Deus, filhos dele, salvos. Deus vai prover tudo o que você precisa na sua vida. Já fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão, nunca vi a sua descendência passar necessidade. Tá? Davi escreve isso. Lá em Romanos 8,32, a gente vai ver também a Bíblia falando, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Então, se Deus já entregou o filho dele por nós, o que ele não fará? Né? Jesus falou que todos os fios da nossa cabeça estão contados. Deus já sabe o que nós precisamos antes da palavra sair da nossa boca. Então, Deus cuida de nós e ele supre todas as nossas necessidades. Amém? Isso é ser próspero em Deus, é não ter ausência de nada, é não ter necessidade de nada, tá bem? Prosperidade em Deus é isso, não é ser multimilionário, mas é não ter falta de nada, e eu profetizo que não vai faltar nada na sua casa, seja material, seja emocional, seja espiritual, seja a nível emocional de amor, de paz, de fidelidade, tá? Deus vai suprir tudo que você precisa no nome de Jesus. Versículo 12. Portanto, da mesma forma, como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Então, a Bíblia está falando, primeiramente, que através de um homem, a morte e o pecado entrou em toda a humanidade, tá? Então, através de Adão, que pecou, todos nós nos tornamos pecadores, tá? Quando não existe lei, ou seja, antes de Moisés, as pessoas ainda não sabem direito o que é certo e o que é errado, mas mesmo assim, a morte está levando todo mundo, né? Versículo 14, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Quando vem Moisés, vem a lei, mas mesmo antes da lei, a morte está levando todo mundo, né?
Versículo 15. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem, mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou mais para muitos. Então, a vida que Deus tem para nos dar é muito maior do que o poder da morte e do pecado. Versículo 16. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então está falando que a vida que vem de Jesus é maior do que a morte que vem de Adão. Se a morte reinou muito tempo, o que dirá a vida que nós temos em Jesus Cristo de Nazaré? Nós reinaremos em vida com ele. O que Jesus tem para nos oferecer é muito maior do que aquilo que a morte tem para nos tirar. Versículo 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Ou seja, eu não estava no jardim do Éden e herdei o pecado. Você não estava no jardim do Éden com Adão e mesmo assim se tornou um pecador por causa daquilo. Porém, eu também não estava no Gólgota. Você não estava na cruz do Calvário e mesmo assim herdou a graça de Jesus. Amém? Então nós não podemos reclamar. Herdamos algo ruim de Adão mesmo não estando lá, mas herdamos algo bom e muito maior de Jesus, mesmo também não estando lá. E vou falar mais, o que Jesus fez, eu e você não poderíamos fazer, porque somos pecadores. Mas o que Adão fez, eu e você faríamos o mesmo no lugar dele. Tá? Pense nisso. Faríamos o mesmo. Sabe por quê? Porque em algum momento da minha e da sua vida, nós já tivemos a opção de escolher entre o bem e o mal. E escolhemos muitas vezes o mal. Já tivemos a opção, sim, de escolher obedecer a Deus ou desobedecer, e escolhemos desobedecer. Tínhamos na palma da nossa mão o poder de decisão entre fazer o que agrada a Deus e o que agrada ao diabo. E muitas vezes escolhemos o que agrada ao diabo. Dói falar isso, né? É terrível. Mas seja sincero consigo mesmo. Será que você nunca comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que você nunca deu ouvido para Satanás? Nunca deixou a palavra de Deus de lado e fez o errado? Nunca foi pelas suas paixões carnais, nem só uma vez? Então nós não estávamos no jardim do Éden e herdamos o pecado, mas também não estávamos no Gólgota e herdamos a graça. E glórias ao Rei Jesus por conta disso. E aí, versículo 20, muito famoso, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a versão diz, ou onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Jesus na cruz do Calvário tomou sobre si todos os nossos pecados. Imagina o tanto de pecado que não havia sobre ele. Hoje existem mais ou menos 7 ou 8 bilhões, né? Não sei exatamente, 7 ou 8 bilhões de pessoas no mundo. Hoje. Imagina quantas pessoas já não viveram após Jesus e antes de Jesus. Bilhões, trilhões, quadrilhões de pessoas, e Jesus estava com o pecado de todo mundo ali sobre ele. E ainda assim, a graça de Deus foi maior. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a graça de Deus, gente, ela é muito, 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 muito grande, tá bem? Jesus estava ali com o pecado de quadrilhões, quinquilhões, eu nem sei mais a palavra que fala depois dessa. Ele estava com todos os pecados sobre ele, e ainda assim a graça de Deus foi maior. Então, a graça de Deus é imensurável, é incomparável. Ela é muito maior. Ou seja, o que Deus tem para te dar é muito maior, é muito melhor do que o diabo tem para te roubar ou até mesmo te oferecer. Então, ande pela fé, siga Cristo, tenha paz com Deus e na tribulação deixe que o Senhor gere algo em você para que você caminhe nessa terra
lado a lado com o Senhor, até que chegará o dia em que, através da fé em Jesus Cristo, herdaremos o céu, e ali tudo vai valer a pena. Amém? Que Deus te abençoe, eu te espero aqui amanhã, no capítulo 6.